Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui na minha casa, tentando conversar com vocês que estão aí do outro lado. Nós temos um compromisso que é tentar trabalhar um pouco nos nossos conteúdos, porém sem entrar diretamente nos conteúdos. Eu tento trazer aqui algumas coisas a mais que talvez eu não trouxesse em sala de aula e que vão servir de fundamento para quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais, quando nós voltarmos ao normal, às nossas aulas normais, né? Não essas aulas à distância, aí sim, tudo que foi visto nesses vídeos vai estar servindo, vai estar contribuindo muito para o aprendizado de vocês, ok? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido aproveitamento das aulas virtuais, que estejam fazendo as atividades que a gente pede para vocês. Não deixe sempre de colocar o nome de vocês e a turma, é muito importante, tá? E depois a gente retorna, quando retornarmos às aulas presenciais, nós retornamos com uma revisão de conteúdos e correção dessas atividades que vocês também têm feito, ok? Certo? Bom, nós vamos falar muito no oitavo ano dessas grandes navegações agora no começo. Mas quando se fala de grandes navegações, logo vem em mente a questão das viagens de Cabral, Pedro Álvares Cabral, em 1500, né? 22 de abril de 1500, chegando aqui no Brasil, e um pouco antes, 8 anos antes, a viagem de Cristóvão Colombo, em 1492, chegando na América do Norte. Então, as viagens portuguesas e espanholas e essas duas viagens como marco na navegação, das navegações. E tanto uma quanto outra, elas falam em descobrimento. Descobrimento do Brasil, Cabral, descobrimento da América, Colombo. Só que como pode-se descobrir algo que já existia? Como pode-se descobrir algo que já era povoado? Os índios viviam aqui, os nativos viviam aqui. Então, nós não temos um descobrimento. Segundo alguns historiadores, e aí eu vou trazer aqui o nome de um historiador espanhol chamado Miguel León Portilla, ele fala o seguinte: ao invés do termo descobrimento, a gente deveria falar do encontro entre culturas, encontro entre duas culturas, encontro entre culturas diferentes. É isso que acontece lá no século XV, quando Colombo chegou em 1492 na América e quando em 1500 o Cabral chegou aqui no Brasil. Houve um encontro entre culturas e não um descobrimento, como se fala de descobrimento. Ok? Isso é um toquezinho a mais, que talvez vocês leiam os livros, vejam um vídeo ou vejam uma reportagem, e é importante ter conhecimento. Vocês são meus alunos, vocês têm que ter um conhecimento muito mais amplo do que você já tinha. Esse é o professor Felipe. Não esqueçam disso. Bom, e falando em chegada, em descobrimento, em América, essas terras do lado ocidental, aqui está o Ocidente e aqui está o Oriente. Essas terras do lado ocidental da Europa, essas terras do lado de lá da Europa, não o Oriente, mas essas terras do Ocidente da Europa, ao Ocidente da Europa, foram terras que desde antes de Cristo já haviam sido comentadas. Um filósofo, historiador, geógrafo, um estudioso chamado Estrabão, dizem até que é o pai da geografia, Estrabão registrou no ano 64 a.C. um mito de uma ilha ao lado ocidental do continente europeu. Ele falava de uma ilha mitológica, portanto, nada constatado, nada certo. Certo? Isso em 64 a.C. Um outro filósofo também do século V a.C., famoso, o filósofo grego, né, Platão, ele também fala sobre uma ilha, uma civilização grande que sumiu, que desapareceu e ficava também no lado ocidental da Europa. Ele falava, num de seus livros, ele fala sobre Atlântida, um reino perdido, uma cidade perdida, procurada por muitos, dizem que encontrada já por outros. Atlântida é um mito também. Então nada foi constatado sobre isso. O que foi constatado é que em 1492, quando Colombo chega e se encontra, traz uma cultura europeia e encontra uma cultura nativa da América, ali oficializa-se ali a posse europeia sobre o território americano. Certo? Então isso é o fato histórico documentado, registrado e não mitológico. Então há uma diferença entre aquilo que é o imaginário, entre aquilo que é o dito e aquilo que é documentado. As fontes de história
elas não vão fazer com que a história seja mentirosa. A história segue um caminho da oficialidade. Mas existem outros navegadores também que me convém citar. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que os vikings vieram passaram aqui pela América. Isso se dá principalmente quando no século X um rei da Noruega, o rei Olaf I, não é o Olaf lá da Frozen, tá? É um rei, da Noruega que por volta de 1010, 1020 deu uma determinação para Leif Erikson, um grande navegador norueguês, um grande navegador viking. E Leif Erikson tem que ir até a Groenlândia, então ele sai lá da Noruega e ele tem que ir até essa grande ilha que era domínio europeu, aqui perto do Polo Norte, a Groenlândia. Ele tinha que ir lá porque lá os colonos que tinham ido para lá tinham desandado, e eles tinham que ser novamente embutidos dentro do cristianismo. Ele tinha que catequizar, ele tinha que conquistar. Esse era o papel do Leif Erikson, trazer esses nórdicos que estavam lá para a religião católica novamente. Isso no século X da era cristã. Só que o Leif Erikson se perdeu na rota dele. Ele não sabe ao certo onde é que ele foi parar. Ele foi parar num lugar que tinha muitos vinhedos, muita plantação, muitos cachos de uva, um lugar frio demais. Bem mais tarde, eu estou falando do ano 1000, né? Agora, bem mais tarde, quase 1000 anos depois, 1960, um grupo de arqueólogos descobre destroços de uma embarcação da Noruega, destroços de uma embarcação viking, de mais ou menos 1000 anos atrás, portanto, da época do ano 1000, por ali, ano 900, 1100, por ali, não dá para ser preciso na arqueologia, mas uma embarcação viking que tinha naufragado na região do Canadá. Então, esse Leif Erikson pode ter sido o primeiro homem branco a visitar o continente americano. Mas ele não registrou, ele não sabia nem onde andava, portanto, o registro cabe a quem? Cabe ao Cristóvão Colombo. Isso é um fato curioso da história. Outro fato curioso é da viagem de um chinês chamado Zheng He. Zheng He era um navegador, um nobre navegador, uma família de nobres da dinastia Ming, lá na China, e ele saiu da China, ele saiu aqui da China, navegando, e ele veio pela Índia, navegou pela costa da África, depois ele voltou aqui para essa região, até porque a expedição dele não era fraca não. Ela contava com 317 navios, 27.870 homens. É uma cidade em alto mar. 317 navios é muita gente. Eles passaram mais de 20 anos navegando. Em 2002 foi lançado um livro que fala sobre a viagem de Zheng He. E esse livro o traz como descobridor da Austrália, da Nova Zelândia, da região da costa africana e das Américas. Só que não tem registro, e isso também nós não vamos levar em consideração. É uma teoria de alguns chineses que falam sobre isso, ok? Bom, além destes, nós temos que citar outros navegadores europeus também da metade ou do final do século XV que são importantes. Nós podemos falar, por exemplo, de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias saiu viajando de Portugal e ele foi o primeiro navegador a sair lá da Europa e chegar aqui na costa sul da África, num lugar que ele vai batizar de Cabo das Tormentas, de Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança qual seria? A esperança que levou a Europa. Estava aberto o novo caminho para as Índias. Então, com isso, ele ganha fama e dinheiro. Um outro navegador importante também, que nós não podemos deixar de falar, é o português, porém que ofereceu os seus serviços para o rei da Espanha, Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães saiu da Espanha em 1518 e em 1520 ele consegue, no sul da Argentina, quase lá na Patagônia, ele consegue passar por entre as terras
num lugar de águas muito perigosas, ele passa entre as terras num estreito, que vai receber o nome dele, o Estreito de Magalhães. O que isso tem de importante? Isso oficializa as viagens entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Todos que quiserem viajar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico até o século XX teriam que passar pelo Estreito de Magalhães, descoberta de Fernão de Magalhães em 1520. Por que eu digo até o século XX? Porque depois do século XX foi feito um canal artificial no Panamá. Mas isso é outra história. Bom, em 1521, seguindo a viagem, que ele tentou fazer uma viagem de volta ao mundo, quando chegou na região das Filipinas, lá perto, lá acima da Austrália, lá no outro lado do mundo, um grupo de canibais das Filipinas cercaram e acabaram matando Fernão de Magalhães. A viagem, a primeira de circunnavegação, a primeira de volta ao mundo, é em homenagem a ele. Mas isso é um assunto que requer muito mais tempo para a gente comentar com detalhes essas viagens também. Espero que vocês fiquem curiosos com isso. Espero que vocês queiram procurar ler. A internet está aí para isso também, certo? E espero vê-los em breve. Estou com muita saudade de vocês, ok? Não deixe de responder as questões que vão estar depois aí no portal para vocês também. Certo, gente? Beijo para todos, se cuidem, até a próxima.